Oi, tudo bem, pessoal? Estou aqui de novo, para trazer uma pequena reflexão aí para você que está em casa ou para você que já voltou às suas atividades, você que está aí já preocupado com os desdobramentos de tudo isso que nós estamos vivendo. A boa notícia é que parece que já está acabando, né? Ou estamos caminhando para o término, né? Então, a tendência é diminuir, né? São 4 meses em casa, as crianças não estão podendo ir para a escola, muitos não estão podendo trabalhar, muitos estão trabalhando em casa, mas também tem muita gente trabalhando, graças a Deus por isso, muita gente aí que está nessa luta aí, né, para resolver as suas dificuldades, mas nós cremos, como a gente sempre diz, que Deus tem controle de tudo. Deus está no controle de tudo, de tudo. Por mais difícil que possa parecer, e é difícil, por mais lutas que tenhamos, e temos muitas lutas, mas Deus, acima de tudo, Ele está no controle. E hoje eu gostaria de deixar uma pequena reflexão com você, baseado lá em Atos, capítulo 28, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, você que não sei se você conhece o contexto aqui da história, vou fazer um resumo para vocês. O apóstolo Paulo, um grande, ou para alguns, né, como alguns chamam São Paulo, né, alguns chamam São Paulo, foi um grande missionário, foi um grande pregador da palavra de Deus, foi um grande implantador de igrejas, aquele que chegava na cidade, deixava uma congregação, deixava uma missão, deixava um ponto ali de início de uma igreja. E chegou um determinado momento onde ele foi preso, até mesmo por pregar a palavra de Deus, foi levado para a cidade de Roma e lá ele ficou em prisão domiciliar. Ou seja, Paulo ficou em casa, preso em casa. Parece até alguma situação que a gente conhece, não é verdade? Salvo algumas, é uma comparação bem, né, mais descabida, digamos assim, mas parece conosco. De repente, ficamos presos em casa. Não estamos algemados, graças a Deus. Não estamos cumprindo pena, graças a Deus. Não estamos sendo condenados à morte, como no caso de Paulo. Mas estamos presos em casa. Só que Paulo nos ensina aqui nesse texto é que ele, mesmo preso em casa, mesmo hashtag fica em casa, ele estava vivendo no reino de Deus. Ele estava vivendo o extraordinário reino de Deus. A realidade dele era essa, preso em casa. Mas nem por isso ele deixou de viver o reino de Deus. E eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre isso. Você que está em casa, você que está vivendo esse momento aí de ansiedade, preocupação, você que está vivendo esse momento aí que não aguento mais ficar dentro de casa. Faça da sua casa, faça desse local onde você está um local de propagação do reino de Deus. Viva o reino de Deus dentro da sua casa. Não estou podendo sair, não estou podendo passear, não estou podendo fazer as atividades que eu fazia antes, não estou podendo ver meus amigos, não estou podendo me reunir com as pessoas que eu amo. Então, eu vou fazer aquilo que o Senhor me diz. Eu vou, mesmo dentro de casa, não vou abrir mão de viver o reino de Deus. Não vou abrir mão de propagar o reino de Deus. Foi isso que Paulo fez.
Paulo, dentro de casa, ele viveu o reino de Deus. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado do apóstolo prisioneiro dentro da sua própria casa? E isso, queridos, foi por 2 anos. Nós estamos há quase 5 meses, né? 4 meses. Estamos há 4 meses. Ele já estava há 2 anos. E o que aconteceu com o apóstolo Paulo? A gente percebe que ele vivendo o reino de Deus, as pessoas estavam querendo conhecer sobre esse reino. Aqui no versículo 30, diz que ele permaneceu na sua própria casa, onde recebia todos que o procuravam. Ele recebia as pessoas na sua casa. As pessoas o procuravam para saber sobre esse reino. As pessoas queriam saber sobre o que era esse reino. As pessoas o procuravam. Queridos, quantas pessoas têm te procurado? Mas, Ivanilson, eu não posso receber visitas. A gente não está recebendo visitas. Mas hoje nós temos as redes sociais. Não é verdade? Hoje nós temos as redes sociais. As pessoas nos procuram através das redes sociais. Mesmo a gente em casa. Mesmo a gente em casa, as pessoas nos procuram. As pessoas têm te procurado para saber sobre o reino de Deus? Você tem vivido o reino de Deus dentro da sua casa? Se ainda não tem, procure viver. Mas o que é viver o reino de Deus? É viver Jesus. É falar de Jesus. É ter intimidade com Jesus. Viva o reino de Deus dentro da sua casa, que as pessoas vão te procurar. As pessoas vão querer saber o que está acontecendo. Mas vem cá, por que mesmo em meio às lutas, você continua aí firme nessa sua fé? As pessoas vão procurar saber. Como é que é esse negócio? Explica para mim aí. Como é que você consegue? Isso é viver o reino de Deus, amados. Viver o reino de Deus, quando as pessoas te procuram, elas vão querer conhecer sobre esse reino. Outra coisa que eu entendo aqui é que o apóstolo Paulo ele vivia o reino de Deus dentro da sua casa, né? Porque as pessoas queriam ouvir, além de conhecer, queriam ouvir sobre esse reino. Paulo, quando ele era missionário, gente, ele era muito testado, porque as pessoas sempre queriam saber o que ele dizia, queriam saber o que ele estava dizendo, porque ele era uma pessoa com uma oratória excepcional. O apóstolo Paulo tinha uma excelente oratória. E as pessoas queriam ouvir o que ele falava. Certa vez ele chegou numa cidade onde as pessoas, ouvindo o que ele estava dizendo, foram lá consultar para saber na palavra o que se ele estava falando tinha a ver com o que a palavra de Deus dizia. Isso foi na cidade de Bereia. Aconteceu isso. De tanta eloquência que ele falava. E aqui no versículo 31, na parte A, diz assim: pregando o reino de Deus. As pessoas querem ouvir sobre o reino. As pessoas não querem ouvir sobre tantas coisas que a gente tem ouvido por aí. Ah, queridos, quantas abobrinhas você ouve? Me diz. Quantas abobrinhas, quantas coisas horríveis você tem escutado por aí? Eu me lembro que no início dessa pandemia, lá no mês de abril, principalmente, mês de maio, você só ouvia tragédia. Você só ouvia coisa ruim. Você só ouvia, porque isso, porque aquilo outro. Pessoas que estavam entrando em crises de ansiedade, pessoas que estavam entrando em problemas de depressão, porque só estava ouvindo coisas que não acrescentavam em nada. Mas aqui não. Paulo, ele pregava sobre o reino de Deus. Paulo não pregava sobre qualquer reino. Paulo pregava sobre o reino. Paulo falava sobre o reino. Paulo explicava sobre o reino. Querido, querida, meu amigo, minha amiga, você que é meu amigo aqui da rede social, as pessoas querem ouvir sobre o reino, não é qualquer coisa não. Já é hora de nós falarmos sobre o reino de Deus, falarmos sobre as bênçãos, falarmos sobre as coisas boas que Deus tem feito, o que Deus tem feito, as coisas boas que Deus faz na minha vida, as coisas boas que Deus faz na sua vida, as coisas boas que Deus faz na vida da nossa família. É isso. De tragédias, de coisas ruins, ninguém quer ouvir mais não.
As coisas ruins acontecem, as tragédias acontecem. É importante que nós tenhamos conhecimento disso, mas precisamos pregar o reino. Sabe por quê? Porque quando nós pregamos o reino, nós falamos do reino, as pessoas vão conhecer, do reino de Deus, as pessoas vão conhecer esse Deus que cura, que salva, que liberta, que traz transformação, esse Deus que traz a calma ao nosso coração, esse Deus que vai trazer a cura para essa enfermidade que nós estamos vivendo aí, porque eu creio, pode ser através da vacina, pode ser através de medicamento, eu não sei, mas Deus vai curar o seu povo, eu creio nisso. Isso é pregar o reino. Então, as pessoas, elas queriam ouvir sobre o reino de Deus. Então, Paulo, ele pregava sobre o reino. Ele podia chegar lá, as pessoas podiam chegar lá na casa dele e ele podia falar: ô vida, ô azar, tô preso, tô em casa, não posso sair, ai. Não é isso que acontece conosco, queridos? Esse vírus, hein? Meu Deus, como é que vai ser? Tô com medo. Isso aqui, querido, querida, vira essa página em nome de Jesus. Pregue sobre o reino, fale do reino, fale do que Deus tem feito com você. Fale das bênçãos, fale das coisas boas que Deus tem feito. Comece a dar boas notícias. O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Precisamos pregar sobre as boas novas do evangelho. Então a segunda lição que a gente aprende é o quê? Que as pessoas queriam conhecer sobre o reino e que as pessoas queriam ouvir sobre o reino. E a última lição que eu aprendo aqui está na parte B do versículo 31, quando ele diz: ele ensinava sobre o reino. Amados, nós precisamos ensinar. As pessoas querem aprender. As pessoas têm o desejo de aprender. Hoje estamos vivendo na era digital. Tudo hoje, né? Nós estamos aí na era digital, tudo, a tecnologia chegou para ficar. E glória a Deus pela tecnologia, porque se hoje nós estamos aqui, eu estou aqui falando com você, é graças à tecnologia. E muitas igrejas aí que abraçaram o culto online, glória a Deus por isso, não é? Então, nós precisamos aproveitar para ensinar. As pessoas querem aprender sobre o reino. Elas não querem só conhecer. Conhecer, pode conhecer uma coisa, eu conheci, legal. Você ouviu de uma coisa, eu ouvi, é legal. Mas eu quero aprender sobre o reino de Deus. Aqui diz que ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. É a hora de você aproveitar esse momento e ensinar. Ensinar sobre o que Jesus tem feito na sua vida. Ensinar sobre as bênçãos de Jesus na sua vida. Nós precisamos ensinar. As pessoas querem aprender. E as pessoas só vão aprender se nós ensinamos. O apóstolo Paulo se preocupou em ensinar sobre o reino. É a hora de ensinar. Essa pandemia está nos ensinando alguma coisa. Principalmente que o reino de Deus é maior do que tudo isso. Ô glória! Essa pandemia está nos ensinando que o reino de Deus vale mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Essa pandemia está me ensinando que o reino de Deus, ele é o que vai aprender sobre o reino de Deus, vai me levar até a glória. Certa vez Jesus disse o seguinte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino. O apóstolo Paulo, mesmo em casa, preso, ele buscou o reino de Deus. Faça isso, querida. Faça isso, querido. Busque o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Conheça o reino de Deus. Ouça sobre o reino de Deus e aprenda sobre o reino de Deus. Porque como diz o louvor que a gente conhece, né? O reino de Deus é um reino eterno, é um reino com misericórdia, é um reino cheio de bondade, cheio de fidelidade. Como diz esse louvor lindo que nós costumamos cantar por aí. Deus abençoe você, querido, querida. Está passando. Está passando. Então, viva o reino de Deus. Viva o reino de Deus. Porque você vai ter a oportunidade de viver no reino de Deus. Você vai ter a rica
a grande e rica oportunidade de fazer com que as pessoas conheçam esse reino, as pessoas ouçam desse reino e as pessoas aprendam desse reino. Deus os abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.